Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Hoje nós vamos conhecer uma leitura do livro de Zacarias, capítulo 3, versículo de 1 a 8, que diz pelo seguinte: a quarta visão e as vestes de Josué. Ele me fez ver Josué, sumo sacerdote, que estava diante do anjo de Javé, e Satã, que estava em pé à sua direita, para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satã: que o Senhor te reprima, Satã. Reprima-te o Senhor que elegeu Jerusalém. Então não é, por acaso, um tição tirado do fogo? Josué estava vestido de roupa suja, enquanto estava de pé diante do anjo. E ele falou ao que estavam de pé diante dele: tirai-lhe as vestes sujas, e veste-o com vestes luxuosas, e colocai na sua cabeça um turbante limpo, e colocarão um turbante limpo em sua cabeça, e os vestiram com roupas limpas. O anjo do Senhor estava de pé, e disse-lhe: vê, tirei de ti as tuas iniquidades. E o anjo do Senhor declarou solenemente a Josué: assim disse o Senhor dos Exércitos: se andardes pelo meus caminhos e guardardes os meus preceitos, então tu governarás a minha casa e administrarás os meus pátios, e eu te darei acesso entre os que estão aqui de pé. Então, meus irmãos, aqui Deus pega Zacarias e arrebata ele e mostra a ele essa visão de Josué chegando no céu com as roupas sujas, e do lado direito de Josué o Satanás, para atrapalhar a entrada de Josué lá no céu. Então o que acontece? O anjo manda tirar a roupa suja de Josué, vestir roupa limpa e colocar um turbante na cabeça, limpo, tá? E Josué, naquele instante, o anjo declara que é tirado toda a iniquidade que tinha sobre Josué. Portanto, era um homem santo, lá no altar do Senhor. E o anjo disse a Josué que todos aqueles que guardar a palavra do Senhor e cumprir os mandamentos, Deus tira toda a iniquidade dele, ou seja, se torna um homem santo, tá? Então o que acontece? Antes de Jesus Cristo vir, Satanás ficava lá perto de Deus, acusando as pessoas quando ia passar dessa vida para outra, tá? Ele atrapalhava a entrada das pessoas no céu. Então, com a crucificação de Jesus, Satanás perde o poder lá em cima e é descido para a terra. Por isso que Jesus, na oração, no capítulo 17 do Evangelho de São João, na oração ele fala: o príncipe do mundo, e pede Deus para proteger todos aqueles que acreditam nele, para livrar do príncipe do mundo, porque o príncipe do mundo se trata do Satanás, tá? O mundo é governado por ele. E hoje acontece tanta asneira no mundo porque o Satanás ele vive disso, de colocar as pessoas no mau caminho, embora as pessoas às vezes não percebem. Nós temos que ser vigilante, como Jesus disse:
justamente para nós não cair na cilada do maligno. Porque todo aquele que se coloca no caminho de Jesus é perseguido pelo Satã, tá? Todos, não tem esse nem aquele. Quando nós se adere a querer fazer a vontade de Deus, nós sofremos essa perseguição, tá? Então a gente tem que ter resistência para não desistir do caminho de Jesus, tá, gente? Então assim, nós temos que ter muito cuidado, tá? Porque alcançar o caminho da santidade não é tão simples como parece e como as pessoas possam pensar. Porque toda cilada que o maligno poder colocar no nosso caminho, ele vai colocar para atrapalhar nós a alcançar esse caminho, para atrapalhar nós seguir os passos de Jesus, tá? Então nós precisamos estar vigilante, porque o encardido, ele atrapalha muito a vida nossa em Cristo Jesus, tá? Nós precisamos estar, como disse o anjo, ouvir a palavra e praticar, tá? Obedecer os mandamentos de Jesus, para que nós tenhamos um bom êxito nesse caminho dele, tá? Sem isso aqui, ó, a nossa caminhada não chega a lugar nenhum, tá? Nós precisamos ouvir a palavra. Nem todo mundo tem a capacidade para estar lendo uma Bíblia e entender. Mas o importante é que lê, porque quanto mais a gente insiste, mais Deus procura uma maneira de estar nos orientando. Ir para a igreja, participar da igreja. Jesus deixou a igreja para isso, para guiar nós no caminho dele, tá? Então, não se esqueça que Josué foi um homem bem considerado diante de Deus, tá? Foi um homem que colocou a tribo de Israel na terra prometida, tá? Então foi um homem agraciado diante de Deus, que teve uma graça tão grande, né, de passar no Rio Jordão com seu povo em terra seca, a travessia para o outro lado, né? Então assim, um homem que encontrou com o anjo do Senhor pessoalmente, a ponto do anjo pedir ele para ficar descalço naquele lugar, porque aquele lugar é santo. Então assim, e o que acontece? Quando Josué morre, que vai para o céu, encontra lá do lado Satanás para atrapalhar a entrada dele. Agora você imagina nós, né? Nós que talvez não temos esse privilégio que Josué teve, né? Então você imagina que não é tão fácil, né? Nós temos que ter força para vencer essa luta, tá? E essa luta, ela tem que ter resistência, tá? É uma luta constante, enquanto vida nós estiver aqui na terra, tá? A conversão nossa, ela é no dia a dia, não é só um dia, eu converti, pronto, estou santo, não. É uma conversão constante, todo dia nós temos que estar lutando contra o pecado, que afasta nós da presença de Jesus, tá? Hoje a gente faz um pouquinho bom, amanhã faz melhor, e assim é a nossa luta, tá bom, meus irmãos? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não se esqueça de curtir o vídeo até o final e indicar mais pessoas que não têm o conhecimento dessa palavra que eu estou tentando mostrar para vocês, tá beleza? Deus abençoe a todos, um abraço.